Do you know the way to San Jose? I've been away so long, I may go wrong and lose my way. Do you know the 11º conto, going back to Janela. peace of mind in San Jose? LA is a great big freeway. Put 100 down and buy a car. Prezada. O frio abranda a cada dia e sob os raios de sol já sentimos um leve aroma de primavera. Espero que tudo esteja bem por aí. Gostei da carta que você me enviou outro dia, em especial a parte em que fala da relação entre o hambúrguer e a noz moscada. É um trecho muito bem escrito, com frases certeiras e cheias de vida. Senti os aromas quentes de uma cozinha e ouvi o som ritmado da faca cortando cebola. Um único trecho como esse é suficiente para que uma carta seja vívida. Durante a leitura, senti um desejo tão grande por hambúrguer que naquela noite tive de ir a um restaurante das redondezas comer um. O restaurante oferecia 8 tipos, entre os quais Texas, Califórnia, Havaí e Japão. O hambúrguer do tipo Texas era bem grande. E só. Se os texanos souberem disso, certamente ficarão abismados. O tipo havaiano vinha com abacaxi e o Califórnia já não me lembro. O japonês acompanhava nabo ralado. O lugar era elegante e as garçonetes, todas muito bonitinhas, vestiam minisaias. Mas não fui até lá para avaliar a decoração do restaurante ou para olhar as pernas das garçonetes. Queria apenas degustar um hambúrguer. Um mero hambúrguer desses bem comuns. Foi precisamente isso que eu disse para a garçonete, que queria um hambúrguer simples. Sinto muito, mas aqui só servimos hambúrgueres dos tipos tal e tal. Respondeu. Obviamente, eu não podia criticar a moça, ela não era responsável pelo cardápio, nem escolher a vestir aquele uniforme que deixava suas coxas à mostras toda vez que ela recolhia os pratos. Sendo assim, abri um sorriso e pedi um hambúrguer do tipo havaiano. É só tirar o abacaxi antes de comer. Foi a dica dela. Como o mundo anda esquisito. Eu só queria um hambúrguer simples, mas era preciso pedir um do tipo havaiano e tirar o abacaxi. O hambúrguer que você fez era bem simples, não? Ao ler a sua carta, fiquei com muita vontade de experimentá-lo. Por outro lado, achei um tanto superficial o trecho em que você fala sobre a máquina automática de vendas de bilhetes da Ferrovia Nacional. O seu ponto de vista é interessante, mas creio que o leitor não consegue visualizar a cena. Não exija demais de você como observadora perspicaz. No fim das contas, a escrita não passa de uma improvisação. A nota dessa carta é 70. O seu poder de escrita está cada vez melhor. Continue se esforçando e não deixe que a impaciência e a ansiedade a atrapalhem. Vou aguardar a sua próxima carta. Tomara que a primavera chegue logo. 12 de março. PS. Agradeço a caixa de biscoitos sortidos, são deliciosos. Mas as normas da empresa são rígidas e proíbem quaisquer envolvimentos com os ou as associadas que não sejam exclusivamente por meio de cartas. Por isso, de agora em diante, devo lhe pedir para evitar esse tipo de gentileza.
Mas, de todo modo, muito obrigado. Dediquei-me a esse trabalho temporário durante um ano. Eu tinha 22 anos. Fui contratado por uma pequena e excêntrica empresa, The Pen Society, que ficava no bairro de Iidabashi. Eles me pagavam 2.000 ienes por carta e eu escrevia mais de 30 por mês. O lema da empresa era: "Você também pode aprender a escrever cartas que encantarão o seu leitor." Os alunos pagavam uma taxa de inscrição e uma mensalidade para poder enviar 4 cartas por mês para The Pen Society, e nós, os Pen Masters, revisávamos o texto e, como no exemplo anterior, respondíamos com uma carta que tecia impressões e orientações para a pessoa melhorar sua redação. Eu era estudante de letras quando vi o folder de recrutamento dessa empresa no quadro de emprego da seção de alunos e resolvi me candidatar. Na época, depois de inúmeros contratempos, tinha decidido trancar a faculdade por um ano. Os meus pais, ao saberem disso, avisaram que, a partir do ano seguinte, reduziriam a remessa mensal de dinheiro. A notícia, obviamente, me fez sentir na pele a necessidade de pensar a sério em como ganhar a vida. Fiz a entrevista, redigi algumas redações e, depois de alguns dias, a empresa me chamou. Na primeira semana de treinamento, o instrutor me orientou e ensinou as regras de orientação dos associados. Não era tão difícil. O associado recebia um Pen Master do sexo oposto e, sob minha orientação, ficaram 24 associadas, cuja faixa etária ia de 14 a 53 anos. Na média, as mulheres tinham de 25 a 35 anos, ou seja, a maioria delas era mais velha do que eu. Isso me preocupou em meu primeiro mês porque muitas delas escreviam bem e estavam acostumadas a redigir cartas. Eu, por outro lado, nunca havia escrito sequer uma carta na vida. Foi suando frio que consegui, às duras penas, passar pela aprovação daquele primeiro mês. Temia que algumas pessoas pudessem, e isso era um direito do associado previsto em estatuto, entrar em contato com o Pen Master para reclamar. No entanto, decorrido um mês, nenhuma associada se mostrou insatisfeita com a minha capacidade de escrita. Muito pelo contrário, fui informado que a minha avaliação era excelente. Passados mais de 2 meses, as associadas que estavam sob minha tutela começaram a apresentar uma sensível evolução na arte da escrita. Isso era muito estranho. Elas realmente pareciam confiar em mim como professor. Pensando bem, eu também passei a tecer críticas com maior desenvoltura e descontração. Hoje, quando paro para pensar no assunto, entendo que aquelas mulheres se sentiam solitárias, da mesma forma que os associados homens. Queriam apenas escrever alguma coisa para alguém, mas não tinham a quem endereçar as cartas. Elas não eram do tipo que escreviam para DJs de programas de rádio. Desejavam algo mais pessoal, ainda que essa correspondência trouxesse correções ou críticas. Foi assim que vivi o começo dos meus 20 anos, como uma foca machucada num cálido harém de cartas. Eu recebia cartas de diversos tipos. Entediantes, encantadoras, tristes. Como faz muito tempo, infelizmente, já não as tenho comigo. Via de regra, devolvíamos tudo para a empresa. Mas, apesar de não me lembrar dos detalhes, tenho na memória várias cartas que se debruçavam sobre diversas circunstâncias da vida. Desde questões profundas e impactantes até as mais triviais.
As mensagens que elas transmitiam para um estudante universitário de pouco mais de 20 anos soavam estranhamente fantasiosas, carecendo de senso de realidade, muitas vezes beirando o absurdo. Nem era a minha pouca experiência de vida que me levava a ver as coisas por esse ângulo. Hoje eu entendo que, em muitos casos, não se deve relatar a realidade das coisas. A realidade deve ser criada. É a partir dessa criação que as coisas começam a fazer sentido. Mas, naquela época, é claro, eu não sabia disso. E creio que elas também não. E isso explica porque eu achava estranhamente entediante ler os assuntos mundanos tratados em algumas das cartas. Quando resolvi deixar aquele trabalho temporário, todas as associadas que eu orientava lamentaram a minha saída. Apesar de sentir que o ofício de redigir cartas às vezes era maçante, eu fiquei triste em alguma medida. Sabia que não voltaria a ter uma oportunidade de ver tantas pessoas confiando em mim, tão dispostas a compartilhar seus sentimentos. E, por falar em hambúrguer, tive, afinal, a oportunidade de saborear aquele preparado por ela. A mulher da carta apresentada no início. Ela tinha 32 anos, sem filhos, e o marido trabalhava em uma das 5 empresas mais conhecidas do Japão. Quando avisei que aquele seria meu último mês de trabalho, ela me convidou para almoçar. Escreveu dizendo que prepararia um hambúrguer bem simples. Aceitei prontamente o convite, apesar de saber que aquilo ia contra as regras. Nada é mais forte do que a curiosidade de um rapaz de 22 anos. O apartamento dela ficava perto da linha Odakyu. A decoração era sóbria, propícia para um casal sem filhos. Os móveis, a iluminação e mesmo o suéter que ela vestia não eram chamativos, mas de bom gosto. Eu era bem mais novo do que ela pensava, mas também me surpreendi com sua aparência jovem. A empresa não revelava a idade de seus funcionários. Mas, depois de nos surpreendermos um com o outro, a tensão do primeiro encontro se desfez. Comemos o hambúrguer e bebemos café como 2 passageiros que perderam o trem. Por falar em trem, da janela de seu apartamento, que ficava no 2º andar, era possível ver a linha férrea. Naquele dia, o tempo estava ensolarado e as varandas dos apartamentos ao redor estavam repletas de edredons e lençóis. De vez em quando, ouvia-se o som de alguém batendo os edredons. Ainda hoje eu me lembro desse som. Um som que se tornou estranhamente familiar. O hambúrguer era delicioso, muito bem temperado, suculento, grelhado ao ponto, com a superfície levemente tostada e crocante. O molho também era excelente. Para falar a verdade, não posso dizer que aquele foi o melhor hambúrguer que comi na vida, mas fazia muito tempo que eu não experimentava um daquela qualidade. Ela ficou contente de ouvir isso. Depois do café, conversamos sobre a vida enquanto ouvíamos um disco de Burt Bacharach. Digamos que eu não tinha muito assunto, o que a estimulou a tomar as rédeas da conversa. Contou que, quando era estudante, queria ser escritora.
e se pôs a falar de Françoise Sagan, de quem era fã, e seu livro preferido da autora era Aimez-vous Brahms? Eu também não desgostava de Françoise Sagan. Pelo menos não a achava tão banal como costumam rotulá-la. Ninguém é obrigado a escrever romances como Henri Miller e Jean Genet. Mas eu não sei escrever, disse ela. Ainda está em tempo de começar, respondi. Não, sei que não sou capaz. E quem me fez perceber isso foi você. Ela disse e abriu um sorriso. Tive essa certeza quando passei a lhe escrever as cartas. Descobri que não tinha talento para isso. Ruborizei. Hoje, eu dificilmente me constranjo a esse ponto, mas aos 22 anos, qualquer coisa me ruborizava. Mas o seu texto tinha passagens muito sinceras. Continuei. Ela permaneceu em silêncio e esboçou um sorriso tímido. E, ao menos, sua carta me despertou o desejo por hambúrguer. É que você devia estar com fome naquele momento. Bem, podia ser que sim. O trem passou embaixo da janela, emitindo um barulho seco. Quando o relógio marcou 5 horas, disse que precisava ir embora. Você precisa preparar o jantar antes que seu marido chegue, não é? Ele volta bem tarde, respondeu ela, com o queixo apoiado entre as palmas da mão. Nunca antes da meia-noite. Deve ser muito ocupado. Creio que sim. Ela disse e se calou por alguns instantes. Já devo ter contado isso em uma das cartas, mas há muitas coisas sobre as quais não consigo conversar com ele. Sinto que ele não entende os meus sentimentos. Quando conversamos, a impressão é que falamos línguas diferentes. Eu não sabia o que dizer. É difícil entender como alguém seja capaz de morar com uma pessoa com quem não consegue se conectar. Mas está tudo bem. Ela minimizou com um tom de voz sereno. Parecia mesmo não se importar com aquilo. Muito obrigada por responder às minhas cartas durante todo esse tempo. Foi muito divertido. Essa nossa correspondência foi muito importante para mim. Eu também me diverti muito. Respondi, mas, para falar a verdade, eu não conseguia lembrar o tipo de carta que ela escrevia, nem o estilo de sua escrita. Ela permaneceu em silêncio e ficou olhando para o relógio pendurado na parede por longos instantes. Parecia inspecionar o fluir do tempo. Quais são os seus planos para depois da faculdade?
Ainda não me decidi. Eu não fazia mesmo a menor ideia. Ao responder isso, ela voltou a esboçar um sorriso. Acho que você devia trabalhar em alguma coisa relacionada à escrita. As cartas que me enviava com críticas e comentários eram muito boas. Eu as esperava com ansiedade. Estou sendo sincera, não estou dizendo isso para agradar. Claro que você só estava fazendo o seu trabalho, mas acho que você punha naquelas cartas emoções verdadeiras que o seu coração ditava. Guardei todas e de vez em quando ainda as releio. Muito obrigado e agradeço pelo hambúrguer delicioso. Já se passaram 10 anos e mesmo hoje, toda vez que pego o trem da linha Odakyu e passo perto do apartamento dela, eu me lembro daquele suculento hambúrguer com a superfície levemente tostada e crocante. Observo atentamente os prédios ao longo da linha férrea e me pergunto qual seria a janela de seu apartamento. Tento, mas sou incapaz de lembrar a paisagem que a janela dela oferecia. Talvez ela já não more mais naquele lugar, mas se ainda estiver lá, posso imaginá-la sozinha do outro lado da janela, ouvindo aquele mesmo disco de Burt Bacharach. Será que eu devia ter dormido com ela naquele dia? Essa é a questão. Não sei responder. Mesmo agora, não faço ideia. Não importa quanto eu envelheça, quanto eu adquira experiência, há muitas coisas das quais nunca saberei a resposta. Só o que me resta é contemplar do trem em silêncio aquela que supostamente é a janela dela. Às vezes tenho a impressão de que qualquer uma daquelas janelas é a dela. Noutras, nenhuma parece ser. Existem muitas janelas. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. I know I'll never love this way again, so I keep holding on before the good is gone. I know I'll never love this way again. Hold on, hold on, hold on. A fool will lose tomorrow, reaching back for yesterday. I won't turn my head in sorrow
if you should go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again.